Hoje a gente vai entrar num campo de batalha, um campo de batalha microscópico. A ideia aqui não é só listar um monte de remédios, é abrir o livro de táticas, sabe? Entender o plano de batalha que a gente usa para lutar contra um dos nossos inimigos mais antigos e mais espertos, as bactérias. Vamos mergulhar nisso. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada no adversário, a bactéria. Não é só um organismo simples, não. Ela tem seu próprio material genético, tem ribossomos que funcionam como pequenas fábricas de proteínas e, claro, uma parede celular para se proteger. É uma máquina de sobrevivência super eficiente. E é contra essa complexidade toda que a luta acontece. Então a nossa missão hoje é justamente essa, decifrar esse manual de estratégias. Vamos descobrir as táticas geniais que os antimicrobianos usam para derrotar esses oponentes, explorando cada ponto fraco deles. E a primeira grande estratégia é o ataque direto, força bruta. Se a bactéria é uma fortaleza, qual é a tática mais óbvia? Derrubar as muralhas, a parede celular. Agora é aqui que a coisa fica interessante. Nem toda muralha é igual. As bactérias gram-positivas, por exemplo, têm um muro bem grosso de peptidoglicano, quase como uma parede de castelo medieval. Já as gram-negativas têm um muro mais fino, só que protegido por uma membrana externa, super complexa. Entender essa diferença é fundamental para escolher a arma certa para o ataque. E a arma original para essa estratégia surgiu, bem, quase por acaso. Em 1928, Alexander Fleming simplesmente notou que um mofo estava acabando com as bactérias numa placa de cultura. Essa descoberta acidental deu o pontapé inicial para a era dos antibióticos, evoluindo de um achado de laboratório para uma terapia que salva vidas e mais tarde para versões aprimoradas, como a meticilina, que já foi projetada para superar as defesas das bactérias. Mas como é que eles funcionam na prática? É um mecanismo genial. Os beta-lactâmicos agem como sabotadores. Eles bloqueiam a transpeptidase, que é tipo o pedreiro da bactéria, sabe? Essa enzima é a responsável por juntar os tijolos da parede celular. Sem ela, a parede não pode ser construída nem consertada. O resultado? A estrutura toda desmorona. E a partir daquela primeira descoberta, nasceu uma família inteira de penicilinas. Cada grupo foi sendo desenvolvido para uma especialidade. Alguns, como a penicilina G, são craques contra as gram-positivas. Outros foram feitos para aguentar as enzimas de defesa das bactérias. E tem também os de amplo espectro, que atacam uma variedade maior de alvos. Beleza, vamos para a próxima estratégia. Se a primeira é um ataque frontal, essa aqui é mais sutil. É uma operação de sabotagem. Uma guerra de recursos, focada em cortar as linhas de suprimento da bactéria por dentro. As estrelas dessa estratégia são as sulfonamidas, ou as famosas sulfas. Elas foram os primeiros antimicrobianos realmente eficazes, e o jeito que elas agem é muito inteligente. Elas não quebram nada diretamente. Na verdade, elas enganam a bactéria. E aqui está o truque. Dá uma olhada na semelhança entre a sulfa e o PABA. O PABA é um nutriente vital que a bactéria precisa para fabricar ácido fólico. A sulfa é uma impostora molecular quase perfeita. A enzima da bactéria se confunde, pega a sulfa por engano e esse pequeno erro simplesmente para a linha de produção inteira. E a consequência desse engano é essa aqui. Bloqueando essa primeira etapa, a produção de ácido fólico simplesmente para. E sem ácido fólico, a bactéria não consegue mais fazer DNA, RNA, nem proteínas, ou seja, ela não consegue crescer, se reparar, nem se multiplicar. A fábrica fecha. A nossa terceira estratégia vai ainda mais fundo. Ela não ataca o muro, não corta os suprimentos, ela vai direto na sala de comando da bactéria, o seu material genético, o seu projeto de vida. Conheçam as quinolonas. A função delas é atacar as enzimas que cuidam do DNA da bactéria. Para uma bactéria se multiplicar, ela precisa primeiro desenrolar e depois copiar o próprio DNA. As quinolonas chegam e travam esse processo. É como se elas quebrassem a máquina de Xerox do DNA. E, claro, existe toda uma família. O ácido nalidícico foi o pioneiro, a primeira geração. Mas com algumas modificações espertas na estrutura, os cientistas criaram versões mais novas e potentes, como o enrofloxacino, que é um dos pesos pesados da medicina veterinária hoje em dia. Essa evolução é fascinante. A primeira geração tinha um alvo bem específico. Aí os cientistas tiveram uma sacada genial. Adicionaram um átomo de flúor na molécula, criando as fluoroquinolonas. Essa pequena mudança aumentou e muito o poder de ação. E as gerações seguintes só foram aprimorando essa fórmula, criando armas cada vez mais potentes e versáteis. Mas às vezes uma estratégia sozinha não dá conta do recado. As táticas mais poderosas podem envolver abordagens únicas ou, melhor ainda, a combinação de diferentes estratégias para um efeito devastador.
A verdadeira virada de jogo muitas vezes está na sinergia. É quando 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 10, é um nocaute. Lembram da nossa estratégia de sabotagem? Estamos de volta à linha de produção do ácido fólico. A gente já viu que as sulfas dão o primeiro golpe, bloqueando a primeira enzima e impedindo o uso do PABA. É um ataque eficaz. Mas e se a gente adicionar um segundo agente? Aí entra o trimetoprim, que bloqueia a próxima enzima, na mesma linha de produção. Juntos, eles criam um bloqueio sequencial. É um golpe duplo. Essa combinação não só para a produção, ela é muito mais letal para a bactéria do que qualquer um dos dois agindo sozinho. Só que essa batalha está longe de acabar. Para cada estratégia que a gente desenvolve, o inimigo se adapta. E isso nos leva ao desafio mais crítico da medicina hoje, a resistência bacteriana. As bactérias são mestres em evolução. Elas desenvolvem enzimas que destroem os nossos medicamentos, como a beta-lactamase, que anula as penicilinas. Elas alteram os seus próprios alvos para que os remédios não se encaixem mais. Elas criam rotas metabólicas alternativas, tipo um desvio, ou, de forma bem direta, elas simplesmente instalam bombas para expulsar o medicamento de dentro da célula. É uma corrida armamentista sem fim.